Boa tarde pessoal. Este é o Giro das 12 desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Hoje a situação é tão grave que o programa inteiro vira um editorial de guerra. Antes de tudo, um esclarecimento rápido. O Giro começou ao meio-dia com um apanhado em vídeo sobre a situação na Venezuela, enquanto eu resolvia alguns compromissos médicos pessoais. Mas agora, nesse momento, começa a parte central, a nossa leitura política do sequestro de Nicolás Maduro, da agressão contra a Venezuela e do papel do imperialismo e da mídia nessa guerra. Gente, vamos começar pelo método. Nós aqui resolvemos não usar mais a linguagem do império. A partir de hoje, esse canal deixa de adotar automaticamente a terminologia do Ocidente. Isso vale para a Venezuela, vale para toda a América Latina, vale para o oeste da Ásia e para o restante do planeta. O que aconteceu em Caracas não foi captura, não foi apreensão, não foi detenção, foi sequestro de um presidente em exercício, em operação militar, com bombardeio de uma capital, mortes civis e mortes militares, e transferência forçada desse presidente para um julgamento em Nova York. Enquanto isso, grandes veículos como a BBC, por exemplo, que se diz TV pública, aquela coisa toda, mas na BBC deram ordens internas para proibir seus jornalistas, viu, gente? Os jornalistas de lá foram proibidos de usar termos como sequestro ou kidnapping na língua deles. Agora eles ordenaram que os jornalistas usem a palavra capture ou captura, seize, e coisas assim, como se fosse um objeto apreendido na alfândega. Aqui não. Quem sequestra um chefe de Estado em operação militar ilegal é sequestrador. E quem ajuda a esconder isso com eufemismo é parte da máquina de guerra. Essa mudança de método vale também para o mapa do mundo. Não vamos mais repetir, sem pensar, termos como Oriente Médio ou Indo-Pacífico, que são invenções geopolíticas do Império para organizar o planeta conforme os seus interesses. Nós vamos falar em Oeste da Ásia, em Ásia Central, em Leste da Ásia, reconhecendo que a forma como nomeamos os lugares também é uma forma de escolher o nosso lado na história, e nada de fofoca. Em segundo lugar, o centro é o crime imperial. Desde o sequestro de Maduro, circulam 1001 teorias de que a vice traiu, de que houve entrega daqui ou dali. Então, gente, fofoca aqui não vai colar, tá? Essa coisa de que alguém da cúpula chavista entregou, que houve uma conspiração interna. Olha, até agora, o que existe sobre isso é especulação. Nenhum fato robusto comprovando essas mentiras, essas narrativas, né? Vamos chamar assim. Aqui a linha é outra. Nós não vamos gastar energia em fofoca, não. Não vamos construir novela de bastidor sem prova. Não vamos ajudar a desviar o foco para dentro de Caracas quando o ataque veio de fora. O centro da nossa análise é o que está na frente de todo mundo. Uma operação militar com dezenas de mortos, o sequestro de um presidente em exercício, a tentativa de transformar a Venezuela num protetorado de petróleo administrado por Washington e pelas grandes petroleiras. As acusações contra Maduro e sua esposa são antigas, recicladas, politicamente orientadas, não se sustentam em provas apresentadas de forma séria diante da opinião pública. Enquanto isso não existir, a posição aqui é explícita, defesa incondicional.
da Venezuela e do direito do povo venezuelano de resolver as suas questões sem bombas, sem sanções, sem sequestro do seu presidente da República. E queremos deixar claro aqui também que a nossa linha também é pela libertação imediata do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa. Então, nós soubemos que veículos foram informados, por exemplo, com antecedência da operação contra a Venezuela, e eles aceitaram ficar em silêncio para não atrapalhar o plano militar. Como assim? Olha, souberam do sequestro de um presidente e escolheram ajudar a preparar o terreno psicológico para o ataque. Olha, depois, essas mesmas redações recebem um memorando dizendo o seguinte: não usem a palavra sequestro. Ora, gente, tratem como captura. Digam que o presidente foi levado sob custódia. Ao mesmo tempo, reportagens reduzem o escândalo a detalhes de comportamento. Se Maduro falou alto, se estava de terno, se a esposa chorou no tribunal, se ele parece simpático ou não. Tudo isso é cortina de fumaça. Quando a imprensa aceita proibir determinadas palavras e escolhe esconder o bombardeio, os corpos, os bairros atingidos, mas repete, sem crítica, a versão de Washington, ela deixa de ser mediadora de informação e vira instrumento de guerra psicológica. Aqui o compromisso é o oposto. Nomear o sequestro como sequestro, mostrar a destruição e expor a contradição entre o discurso de guerra às drogas, e a realidade de civis mortos no chão de Caracas. Donald Trump está fazendo um favor à história ao ser completamente transparente. Isso é um fato também. Ele disse que os Estados Unidos vão comandar a Venezuela, reconstruir a infraestrutura de petróleo com empresas norte-americanas e tirar uma imensa riqueza debaixo daquela terra, da terra daquele país. Olha, disse em outras falas que a chamada parte ocidental do mundo é a zona onde os Estados Unidos fazem o que quiserem, sem pedir licença, porque seria o centro dessa civilização. Olha, isso é a atualização da velha doutrina da Casa Grande. Gente. Há uma parte do planeta que o Império considera quintal, onde pode sequestrar presidentes, bombardear cidades, redesenhar as fronteiras, trocar governos como quem troca gerente de uma filial. Olha, quando se diz vamos comandar a Venezuela e reconstruir o petróleo com as nossas empresas, isso está dado a um objetivo real dessa operação. Não é democracia, não é direitos humanos, não é combate ao tráfico. É petróleo, é controle geopolítico, é recado para todos os governos que não se ajoelham aos interesses de Washington. Em quinto lugar, a traição, soberania e cúmplices internos aqui no Brasil. Sim, porque também tem um debate essencial para a nossa região aqui, no Brasil em especial, que é a traição interna. Porque, veja bem, políticos, parlamentares, figuras com mandatos, figuras cujo povo deu mandatos para representar o país, essas figuras públicas que hoje na Venezuela, no Brasil, em qualquer lugar, falam abertamente. Eles pedem intervenção dos Estados Unidos, pedem tropas estrangeiras, pedem que a OTAN resolva, estão pedindo na prática o bombardeio do seu próprio povo. No Brasil tem isso, tem deputado falando isso, estão pedindo mais civis mortos, mais sequestro de presidentes, mais controle estrangeiro sobre nossas riquezas. E muitos fazem isso em nome de uma suposta defesa da democracia, usando um vocabulário bonito que sempre aparece antes de cada guerra. Esses atores não são ingênuos, não. Eles sabem muito bem como funcionou o Iraque, a Líbia, o Afeganistão, o que foi o Panamá, o que foram os golpes apoiados pelos Estados Unidos aqui no nosso continente. Quando mesmo assim se colocam a favor de intervenções, eles estão assumindo o papel de cúmplices do imperialismo, de representantes locais da Casa Grande. É preciso dizer com todas as letras, sim, sequestrar presidente, bombardear a capital e instalar governo sob tutela estrangeira é crime. Crime. Pedir que isso aconteça com seu próprio país ou com o vizinho também é crime moral e histórico.